Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo aqui no Vidas Infinitas. E hoje o dia que eu vou tentar responder uma das perguntas que a gente sempre fica brigando em lives, que é, qual é o melhor jogo do Sonic? E para isso a gente criou alguns critérios e tal, para poder chegar numa lista um tanto quanto coesa. Então vamos ter um top 20 lá no final, mas vamos explicar por que alguns jogos estão caindo aí muito antes do top 20. Então não esquece aí de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no Vidas Infinitas. Então bora lá pro vídeo. Para começar, a gente vai excluir aí as plataformas aleatórias, plataformas móveis, celulares, androids e etc. Afinal, não dá pra gente falar que o melhor jogo do Sonic tá numa dessas plataformas esquisitas por aí, né? E dentro dessas plataformas, acho que não tem nenhuma aí que a gente tenha que dizer, nossa, esse jogo foi excluído. Até porque não tem nenhum jogo muito popular em plataforma desconhecida, nem mesmo nos arcades, tá? O nosso segundo critério é excluir jogos que não sejam de aventura, ou seja, qualquer outro gênero que não seja aventura será excluído. Ou seja, jogo de corrida, jogo de tênis, jogo de golfe, jogo que participou, qualquer coisa desse tipo está excluído. Infelizmente nessa lista a gente tem alguns títulos muito bons que infelizmente não vão fazer parte do nosso top 20. Dentre eles eu quero destacar o Sonic e Sega All-Star Racing Transformed, que é um jogo de kart do Sonic, que na verdade não tem só o Sonic, mas tem todo o time de personagens da SEGA, e ele vai sair da lista porque infelizmente ele não é um jogo de plataforma ou aventura. O nosso próximo critério ele é bem óbvio, afinal se estamos falando do melhor jogo do Sonic, tem que ser o Sonic protagonista. Então não adianta o Sonic fazer uma participaçãozinha no jogo, ele tem que ser o protagonista do jogo. Então aqui a gente vai tirar alguns títulos e alguns até que interessantes. O Knuckles Chaotix do 32X está saindo, apesar de ser um bom jogo. O Tails Sky Patrol e o Tails Adventures, ambos lançados para o Game Gear, também vão cair nessa lista porque não tem o Sonic. E também o popular, porque muita gente gosta, apesar do jogo ser questionável, o Shadow the Hedgehog também está saindo fora. Esse que o protagonista é o Shadow, apesar do Sonic estar ali. Um critério um tanto quanto polêmico, afinal o Felipe discordou um pouco, mas estou retirando todos os jogos de portáteis. Não estamos incluindo o Switch como um portátil aqui, tá? Então qualquer jogo que foi lançado exclusivamente para portátil, eu estou cortando fora. Tem que ser um jogo de console de mesa, afinal o Sonic nasceu no console de mesa, é a plataforma mais popular, então não pode ser de um portátil. E aí tem alguns jogos que são muito bons, como a trilogia do Sonic Advanced, lançada para o Game Boy Advanced. Eles são jogos muito bons, mas infelizmente vão ficar fora do nosso top 20. Agora aqui a gente vai tirar os jogos que são tecnicamente ruins, ou que não são populares, ou pelo menos as pessoas que gostam, tem ali um gosto um tanto quanto duvidoso. E a franquia Sonic tem muitos jogos ruins, então nós vamos tirar da lista aí alguns títulos. Sim, o Sonic 2006 está fora da nossa lista com certeza, além de Sonic and the Secret Ring, Sonic Zero Gravity, Sonic and the Black Knight e o Sonic Boom Rise of the Lyrics, que é aquele Sonic, famigerado Sonic com faixas e que o Knuckles é um bombadão, aquele Sonic não dá. Pois bem, chegamos aí no nosso top 20.
Na 10ª colocação nós temos a nostalgia em forma de posição. Afinal, Sonic Adventure do Dreamcast, ele envelheceu muito mal. Apesar disso, é a primeira vez que o Sonic realmente está em 3D, afinal no Saturno não teve jogos do Sonic decentes. E é a primeira vez que a gente vê o Sonic falando e com toda a temática. O jogo tem um certo mundo aberto e tem muitas coisas bacanas pra gente fazer. Apesar disso, o Sonic Adventure envelheceu, ele passou muito mal por esses anos desde o seu lançamento. E ele é o primeiro Sonic 3D, logo ele também é o ponto de virada da franquia. Dali pra frente a gente não teve muitos bons jogos, é um ou outro que a gente salva completamente. Então, infelizmente, o Sonic Adventure está na nossa 10ª colocação. E sim, eu dei um boost de nostalgia nele para ele chegar na 10ª colocação. Na 9ª colocação, nós temos o favorito de muita gente e também dito ser o melhor do Mega Drive. É claro que estamos falando tecnicamente, não de gosto. Tecnicamente falando, Sonic the Hedgehog 3 evoluiu tudo que tinha nos 2 primeiros jogos, incluindo novas mecânicas, novos poderes, e ele é muito bom. Porém, ele está na nossa 9ª colocação porque ele saiu incompleto, e você vai entender daqui a pouco. Na 8ª colocação nós temos Sonic e Knuckles, com tudo que foi cortado do Sonic 3, podemos dizer metaforicamente que é a primeira DLC da história, afinal você ligava o Sonic 3 no cartucho do Sonic Knuckles e aí sim você tinha a versão completa do que deveria ser o Sonic 3. Por isso o Sonic Knuckles está na 8ª colocação, porque ele completa o Sonic 3. Na 7ª colocação, nós temos o primeiro Sonic que muita gente da minha idade jogou, que é o Sonic the Hedgehog 1, mas não o do Mega, e sim o do Master System. E muita gente confunde dizendo que ele saiu primeiro do que o Sonic do Mega, mas na verdade não. Apesar de ser de uma plataforma anterior ao Mega Drive, o Sonic do Master System saiu depois. E o trunfo é que o jogo só é semelhante na primeira fase. Depois disso, o time que fez o desenvolvimento desse jogo mudou praticamente tudo para poder caber no Master System. Sim, não são nem mesmo as mesmas fases, mas é interessante que o jogo tem a Green Hill Zone, óbvio, e depois dali é um novo jogo, e ele é muito bom para o Master System, então ele está aqui na nossa 7ª colocação. Na 6ª colocação nós temos um excelente jogo lançado numa plataforma esquecível da Nintendo. Estamos falando de Sonic Lost Worlds. Esse jogo foi lançado para o Wii U, e ninguém teve um Wii U. Então esse jogo ficou um tanto quanto esquecido, mas ele é um excelente jogo, é um daqueles que se salvam da geração 3D. Tem umas mecânicas muito boas, poucos bugs, é um jogo bem refinado na verdade. A história é do Sonic, né, de sempre, mas o jogo é muito bom, é bem divertido. Se você tiver a oportunidade de jogar esse jogo, jogue porque é legal pra caramba. Na 5ª colocação temos o Sonic CD, lançado para o Sega CD ou Mega CD, depende da região. Esse que era um upgrade do Mega Drive. O Sonic CD tem muitas mecânicas interessantes que poderiam ter sido absorvidas em gerações futuras e até que não foi. Mas tem lance de mudar a câmera, tem lance de viagem no tempo, tem mudanças na história do jogo. Então ele é muito interessante, ele é visualmente muito bonito. Então se você nunca jogou, ele está disponível em várias plataformas mais recentes. Então o Sonic CD está na nossa 5ª colocação por ser um excelente jogo, apesar de ter saído naquele add-on esquisito do Mega Drive. Na 4ª colocação nós temos Sonic clássico do Mega Drive, o primeiro Sonic, o que iniciou a franquia. É óbvio que a gente tinha que colocar ele próximo do pódio, apesar de não ter todas as mecânicas que a gente conhece hoje, até o Spin Dash não existia nesse jogo. Ele definiu que seria um jogo de plataforma dinâmico, veloz, interessante, com fases bem desenvolvidas, os level design foram perfeitos nesse jogo, e pra mim ele é um dos melhores jogos já feitos na história. Sonic 1, ele moldou e criou uma geração brigando entre quem é melhor, Mario ou Sonic, qual é melhor, Mega Drive ou Super Nintendo. Tudo começou no primeiro jogo do Ouriço Azul, lá do Mega Drive, no longínquo 1991. Na 3ª colocação nós temos o sopro de alívio. Entre tantos jogos ruins que estavam saindo, a gente até pensou que a franquia poderia morrer, porque né, sabe, 2006 foi um ano horrível para o Sonic, e depois deles foram saindo cada vez jogos piores, mas em 2011 saiu o sopro ali para os fãs, que os fãs falaram, nossa, agora vai. Estamos falando de Sonic Generations. Esse que misturava o Sonic clássico com o Sonic moderno, com um visual bonito até hoje, e com uma mecânica muito boa no Sonic clássico,
o Sonic moderno continuava com alguns problemas de bugs e a velocidade excessiva acaba causando mais problemas ainda, o jogo ainda é muito bom, está na nossa terceira colocação, vale muito a pena jogar e a história dele é bem interessante, dando uma reviravolta ali, criando ali novas linhas temporais, afinal agora temos 2 Sonics, então tudo poderia acontecer dali pra frente. Na segunda colocação nós temos o jogo mais amado da franquia, isso é inegável, você pode gostar de outro, mas você sabe que o Sonic the Hedgehog 2 é o mais famoso, o mais jogado e eu acho que o mais vendido também do Mega Drive. Esse que apresentou o Tails, né, o Miles Prower. Ele contava com grandes mecânicas novas, como o Spin Dash, que hoje é básico. Novos poderes também foram incluídos. E é lógico, as fases, as músicas, tudo foi aprimorado desde o primeiro jogo. E interessante que esse jogo, na verdade, tem muitas coisas que foram cortadas, como a fase Eden Palace, que só foi aparecer mais pra frente. E esse jogo é simplesmente uma obra-prima dos 16 bits. E na primeira colocação nós temos o melhor jogo da franquia Sonic, na minha opinião. Afinal, pegou tudo que existia de excelente na franquia, descartou o lado 3D que estava dando tudo errado, dando continuidade à história do Sonic Generations e abrindo portas para o futuro da franquia, que saiu o Sonic Forces. Mas estamos falando de Sonic Mania, que trouxe de volta várias fases clássicas redesenhadas, músicas refeitas, novas fases totalmente incríveis, trouxe de volta fases que foram cortadas de jogos anteriores. Podemos jogar com Sonic, com Tails, com Knuckles e com mais personagens se você tiver ali o pack de expansão. Você pode jogar com os outros 2 personagens que a gente nunca lembra o nome, mas eles são interessantes pra caramba no modo Encore. Então Sonic Mania trouxe tudo que os fãs gostam da franquia, tirou tudo que a gente não curtiu ao longo dos anos. E é claro, você vai falar, nossa Daniel, mas é um jogo que está requentando muita coisa. É verdade, só que requentou de uma forma muito boa. A Green Hill Zone foi toda refeita a partir do Ato 2, então é muito interessante ver novos caminhos que ela tem, conhecer novas fases, expandir o universo dos 16 bits. E a gente espera aí que no próximo aniversário do Sonic, que vai fazer 30 anos, esperamos que Sonic Mania 2 seja confirmado, ou pelo menos um sucessor, né, uma continuação do Sonic Mania, dando continuidade, na verdade, ao estilo 2D, abandonando um pouco esse lado 3D, porque sim, o lado 2D do Sonic é muito melhor do que o lado 3D. O Sonic moderno, infelizmente, ainda deve um jogo bacana, enquanto o Sonic clássico tem vários jogos bacanas, inclusive um recentemente lançado. Então o Sonic clássico está em alta novamente e vamos esperar uma continuação. Em primeiro lugar, Sonic Mania. E se você não concordou com alguma coisa desse top, ou tem alguma observação, diga aí nos comentários que eu terei prazer em responder e conversar com vocês sobre isso. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que amam o Sonic e se inscreva aqui no canal. Se é a primeira vez que você está passando, a gente tem vídeos todas as segundas e quartas-feiras, sempre às 8 horas da noite, e aos sábados nós temos lives todas às 8 horas. E são vocês que escolhem qual é o jogo ou tema que nós vamos jogar nessa live do sábado. A votação sempre está aberta na guia comunidade. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!